Olá pessoal, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos aí a mais uma videoaula, né? Nessa videoaula de hoje, né, eu irei tratar aí sobre o framework Express, né, do Node.js. Porém, gostaria de dar dois recados aí para vocês, né? Eu estou gravando essa videoaula justamente para repor a aula da semana passada, né? E para dizer também que durante essa semana eu irei postar aí todas as atividades, né, da disciplina de programação Web 2, tá bom? Então, o trabalho principal da disciplina, né, vai ser dividido em duas partes, né? As duas partes, inclusive, eu irei deixar a entrega para depois do fim do ano, né? Ou seja, no início de fevereiro, tá bom? Então, a entrega das duas partes eu irei deixar para fevereiro. E tem uma lista também que eu vou disponibilizar aí para vocês, né? Para desenvolver aí juntamente com o framework Express, né? E com HTML dinâmico, tá bom? Então, eu vou explicar aqui para vocês como é que funciona então o framework Express, né? Vou conceituá-lo aí primeiro inicialmente e depois mostrarei como utilizá-lo aí na prática, tá bom? Bom, vamos começar aqui então a nossa videoaula, né? O conteúdo aí de Framework Express. Deixa eu colocar aqui para apresentar os slides. Bom, o Framework Express, né? Ele deve ter surgido aí em meados de 2010, né? Inclusive, ele surgiu, né, juntamente, praticamente, na verdade, com o surgimento aí do Node.js, né? Então, ele já é um framework bem estabelecido, né? E muito utilizado no mercado, né? Bom, então, para que serve o Express, né? O Express nada mais é aí do que um framework, né? Que ele veio justamente para poder facilitar aí o desenvolvimento, né? De aplicações web, né? Com o Node.js, né? Então, ele vai aumentar aí a nossa produtividade, né? Em relação ao desenvolvimento puramente com o Node.js, igual eu mostrei para vocês nas nossas aulas anteriores, né? Bom, dentre as principais características aí do Express, né, é que ele possui aí um sistema de rotas completo, né, igual nós vamos ver aí ao longo da aula de hoje, né? Deixa eu só colocar aqui a câmera mais para cima. E além disso, né, ele permite a integração de vários sistemas de templates que facilitam a criação de páginas web, né, para nossas aplicações, né? O que isso significa, né, pessoal? O Express, né, ele vai, né, permitir aí que ele vai dar todo o suporte necessário, né, para desenvolver, fornecer, na verdade, as nossas páginas web, né, trabalhar aí com questões de conexão com banco de dados, né, e até mesmo criação, né, de APIs, tá bom? Então, o Express ele é um framework, igual nós iremos ver aí, um framework bem flexível, né, no sentido de que ele não impõe muitas restrições aí, não impõe necessariamente um padrão rígido, né, igual outros frameworks que eu irei citar ao longo dessa aula, tá bom? Então, o Express ele é mais genérico, então, consequentemente, ele não impõe tantos padrões iguais outros frameworks alternativos ao Express, tá bom? Então, eu irei explicar também sobre essa parte de templates, né? Os templates eles, vão ser bibliotecas separadas, né? Ou seja, a parte aí do Express, né? Que nós vamos fazer uma integração aí com o Express, né? Então eles já têm uma comunicação muito boa com essas bibliotecas de templates, né? Justamente para poder gerar aí o HTML dinâmico, tá bom? Porque a princípio nós estamos trabalhando apenas com HTML estático, né? Inclusive eu vou mostrar aí para vocês como criar HTML
estático, né, pelo Express também vocês vão ver que é bem simples, né, inclusive não só HTML estático, mas HTML dinâmico. O que eu quero dizer com estático, pessoal, é quando é uma página simples, né, que não envolve necessariamente, né, a inclusão de dados ali a partir de um banco de dados, por exemplo, né. Então, eu não preciso incluir, né, ou consultar dados no banco de dados para poder construir essa página com dados ou informações aí de um determinado banco de dados, né. Então, o Express ele vai facilitar tanto o fornecimento de páginas estáticas, né, que não necessariamente precisam de alguma informação extra, né, ou externa, né, ou seja, a informação já está toda dentro do HTML, né, ou ele favorece também e permite fornecer HTML dinâmico, né, ou seja, que eu dependo aí de informações, né, ou dados, por exemplo, externos de um banco de dados, por exemplo, né, ou seja, eu preciso consultar uma base de dados, pegar esses dados, né, e preencher, né, dentro do HTML e retornar como resposta para o nosso cliente, tá bom? Então, vou comentar aqui também, deixa eu só colocar o vídeo mais para baixo para não atrapalhar aqui. Bom, o Express ele vai, de uma certa forma, aí, gerenciar as requisições HTTP, né? Seja ela GET, POST, PUT, DELETE, PET, enfim, né? Os verbos aí do HTTP, então ele consegue gerenciar diferentes tipos de requisições HTTP, né? Com os mais diversos verbos, igual eu comentei. E cabe ressaltar aí que o Express ele foi feito principalmente aí, né, para a criação rápida de aplicações, né, utilizando aí um conjunto pequeno de arquivos, né, e pastas, conforme eu irei mostrar aí para vocês ao longo da aula, né, na parte prática, né, mas também pode ser utilizado em aplicações maiores, né. Bom, e ele também, né, serve aí para ser utilizado, né, na criação de APIs REST. Bom, opa. Bom, as principais vantagens aí do Express, né, é que ele possui um fácil aprendizado, né, ou seja, a curva de aprendizado dele, ela é reduzida, né, ela é pequena, né, ou seja, não é nada complexo aprender a usar, né, e aplicar o Express, né, ele é flexível justamente porque ele é um framework mais genérico, né, ele não impõe padrões, né, iguais outros frameworks alternativos, né, igual eu irei mostrar também até o fim dessa aula, né? E além disso também ele é um framework modular, né? Ele é rápido, né? Possui também boa performance, né? Mas as principais vantagens aí dele, né? Conforme nós podemos complementar aí, ele vai agir principalmente aí, né? Facilitar o mapeamento aí das URLs, né? Ou seja, passar as URLs virtuais para reais, né? Então a gente consegue gerenciar isso de uma forma muito mais simples, né? Do que simplesmente com o Node.js puramente, igual nós vimos na nossa última videoaula. Além disso, o Express também vai facilitar, conforme eu já comentei, né? O gerenciamento dos métodos HTTP, GET, POST, né? Aqui cabe ressaltar também que em uma aplicação web, geralmente, né, nós utilizamos aí o método GET especificamente para poder obter, né, informações aí do servidor, perfeito? E utilizamos o método POST para qualquer outra informação que seja, ou seja, que seja preciso enviar para o servidor, né? Então, não sei se ficou claro aqui, né? Então, o GET, eu vou usar geralmente o método GET para obter informações do servidor, né? Ou seja, para buscar, né, pegar informações do servidor, né, a partir de um determinado cliente. Então, eu vou buscar pegar essas informações do servidor. Então, eu uso o método GET. E caso eu precise enviar dados, seja para um cadastro, para atualização, enfim, para qualquer outra coisa que eu precise, necessite enviar dados para o servidor, eu vou usar o POST.
né? Então, não preciso usar outros métodos, como, por exemplo, o put, né? Não tem essa necessidade, tá bom? A não ser que nós estejamos aí desenvolvendo um API REST, por exemplo, né? Aí sim, a gente precisa trabalhar com os métodos do HTTP especificamente, né? Porque geralmente o push é usado para poder fazer o update das informações, né? O patch, ele quer, quando a gente precisa alterar não o conteúdo todo de um, sei lá, um determinado produto, a gente quer alterar apenas uma parte, né? Então a gente utiliza o patch, por exemplo, né? E o delete para poder remover, né? Então quando eu quero buscar uma informação, vou usar simplesmente o get. Quando eu quero enviar dados, né? Ou seja, quando eu quero pegar um dado, né, do servidor para o cliente, eu uso o get. Quando eu quero enviar um dado do cliente para o servidor, vou usar o post. Seja esse dado para poder fazer um cadastro ou para poder fazer uma determinada atualização, eu vou usar, enfim, somente o método post. Então, isso quando eu estou tratando aí do assunto de desenvolvimento de um sistema web, né, com páginas HTML, né? Então, no caso ali, quando eu tenho um sistema, né, web, que não seja ali uma API, né? No caso de um sistema web com páginas web HTML, por exemplo, né? Então, essa é a ideia aí quando a gente está desenvolvendo um sistema web aí, né? Que não seja uma API, por exemplo. Aí, quando for uma API, sim, a gente utiliza os métodos de forma, né, cada um com a sua definição, né? Get para get, post para post, né? Put para atualizar, né? Patch para atualizar uma parte, né? E o delete para remover, tá bom? Então, só um parênteses aqui. Além disso, o Express vai facilitar a criação de um servidor back-end, né? Vocês vão ver que é muito mais simples criar um servidor do que com o Node puro, né? Em comparação com o Node puro. E além disso, facilita também lidar com recursos estáticos, né? Que vão ser utilizados aí pelo front-end da aplicação, né? Por exemplo, CSS, imagens, áudio, vídeo, né? Qualquer outro recurso aí, né? Inclusive JavaScript de front-end, né? E por fim, né? O Express ele possibilita aí a criação também de API REST de uma forma simples do que com o Node puro. Perfeito? Bom, as principais desvantagens, né? Não diria assim desvantagem, né? Mas eu coloquei como desvantagem porque ele não resolve todos os problemas, né? Do Node puro, em comparação sempre com o Node puro aqui, né? Então, agora nós caminhamos aí, né? Desenvolvemos uma aplicação simples, bem básica, né? Com Node puro. Agora nós estamos adicionando um framework Express, uma nova camada, na verdade, né? Que seria aí o framework Express, e ele não resolve todos os problemas, né? Do Node puro, né? E além, eu já mostrei todas as vantagens do framework e agora eu vou mostrar aqui, na verdade, as partes que ele não resolve, né? Ou seja, ele não vai facilitar o gerenciamento de um HTML dinâmico, né? Então, se eu precisar prover, fornecer, sei lá, uma página HTML de forma dinâmica, né? Ele não vai me dar esse suporte, tá bom? Então, o Express ele vai necessitar aí, na verdade, de uma biblioteca externa, né, para poder trabalhar com HTML dinâmico. Por exemplo, né, o Handlebars ou o Mustache, né, entre várias outras aí que existem no mercado, né. Ah, vou dar um foco principal aqui, né, um destaque, né, para o Handlebars, justamente porque é a biblioteca que nós iremos trabalhar aí, né, ao longo do nosso curso. Perfeito? Bom, eu escolhi o Handlebars, né, mas poderia ter escolhido outras. O Handlebars, ele é inclusive parecido um pouco, assim, é bem semelhante ao Mustache, né?
e essas bibliotecas de templates, né, elas possuem aí algumas características um pouco parecidas, assim, né? Então, eu escolhi o Handlebar justamente porque, aparentemente, é mais simples, né, do que outras aí, né, que a gente possa citar, né? Na verdade, o Handlebars, vocês vão ver que ele é bem simples, não tem dificuldade nenhuma, mas nada interfere, poderia ter usado outras também, tá bom, pessoal? Bom, como eu comentei, né, na verdade poderia ter usado outras bibliotecas, mas eu só precisaria escolher uma, né? Então, acabei escolhendo, optando aí pelo Handlebars, tá bom? Bom, além disso, né, além do Express, a gente possui aí também outros frameworks específicos, né? Por exemplo, o Next, né? Ou melhor, desculpa, o Nest, né? Na verdade, a gente possui dois frameworks com nomes semelhantes, um pouco parecidos, mas vocês vão ver a única diferença entre eles é o S e o X, né? O Nest ele é MVC, né? Ele é um framework também para desenvolvimento de aplicações web, né? Ele é alternativo, né, ao Express, né? Então ele faz tudo que o Express faz, porém estruturado no padrão MVC, né? Então ele vai te obrigar aqui, por exemplo, né, a trabalhar aí, né, com programação orientada a objetos, né? Programação orientada a objetos e MVC, por exemplo, né? E o Next com X, ele é baseado aí no React, né? O React, né, ele é um framework para desenvolvedores, né, que desejam utilizar o React como solução de interface, né? No caso aqui, interface gráfica, tá bom, pessoal? Interface web e que haja uma integração mais fluida, né? Ou seja, uma forma mais natural aí entre front e back-end, tá bom? Então, o Next, ele veio aí justamente para poder resolver problemas, né, do, do React, né? Por exemplo, a parte de SEO, Search Engine Optimization, né? Justamente porque ah, quando o robô ele vinha, na verdade, quando ele precisava fazer, né, a indexação de uma determinada página ou de uma aplicação web desenvolvida em React, né, ele simplesmente encontrava uma página HTML vazia, né? Então isso acabava prejudicando, né, impactando aí na indexação desse sistema pelos buscadores como o Google, o Bard, o Yahoo, entre outros, né? Então, o Next ele veio justamente para poder fazer aí um pré-processamento, né, do lado aí do servidor, né? Então, ou seja, o servidor ele faz um pré-processamento, né, dessa página, né, para não devolver apenas um HTML vazio com um script JavaScript, né, para poder instalar aí a aplicação cliente no cliente, né, e a partir desse momento começar a consultar dados do servidor, né? Então o Next ele veio justamente para poder resolver nessas questões de SEO com um pré-processamento, né, um overhead aí, né, uma sobrecarga para o servidor, né, justamente para poder os robôs, né, retornar uma resposta com HTML, com algum conteúdo, para que os robôs, né, dos buscadores fizessem uma leitura desse HTML, né, e pudesse fazer uma indexação de uma forma de uma forma melhor, né? Então, com o Next, né, ele inclusive resolve também não só esse problema, né, mas também ele traz aí o desenvolvimento de React, né, o conceito do React, né, para o back-end, né? Então, ou seja, eu consigo desenvolver uma aplicação React tanto do lado do front-end quanto do lado do back-end, tá bom? Então, agora, com o framework Next, é possível desenvolver uma aplicação toda, né? Ou seja, não só o front, mas também o back-end, né? E essas duas aplicações
do lado do servidor, do lado do cliente, né, ou seja, do back e do front, né, elas vão passar a comunicar de uma forma mais natural, tá bom? Então, com isso, pessoal, né, o Next, né, ele também é um framework, né, alternativo aí ao Express, tá bom? Eu dei alguns detalhes do Next, né, apesar de que é uma tecnologia muito utilizada atualmente, né, mas para trabalhar com o React, tá bom? Bom, nós vamos agora começar aí, né, a organização do nosso projeto, mas antes disso, né, eu vou encerrar por aqui essa videoaula, justamente para poder gravar uma outra videoaula para não ficar tão extenso esse conteúdo, tá bom? Porque aqui agora eu vou começar o projeto, efetivamente projeto prático, né? E aí sim ele vai demorar um certo tempo, né? Então, para não ficar uma aula muito extensa, eu vou encerrar essa primeira parte aqui e gravo uma outra videoaula, né? Mostrando aí, na verdade, a parte prática aí do nosso projeto, tá bom? Bom, até mais a todos e uma boa tarde a todos aí.